Olá você, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Por Trás do Código. Nesse episódio em especial, episódio 4 do nosso podcast aqui, temos dois convidados especiais que têm uma trajetória muito longa na área de tecnologia e vão compartilhar as suas experiências, a sua trajetória um pouquinho para a gente aprender com eles também algumas coisas novas e pegar a experiência dele para poder usar também na nossa trajetória. Um dos nossos convidados, Everton França, cursou Ciência da Computação na UFAL, formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pós-graduado em Engenharia Robótica. Atualmente professor de Hardware e Robótica, Lógica de Programação e Informática. Auxilia na evolução do aprendizado de tecnologia de jovens e adultos. E o nosso segundo convidado, Antony Vinícius, é coordenador em uma escola de tecnologia, formado em Análise e Desenvolvimento de Sistema e pós-graduado em Social Media e Tráfego Pago. Atuou como professor na área de tecnologia por 3 anos e atualmente se dedica à gestão educacional. Sejam muito bem-vindos vocês dois novamente de novo e pode se apresentar. Pode se apresentar, vai lá, França. Pode começar dando as honras. Obrigado pelo convite, Felipe. É uma honra estar aqui, sendo convidado para falar sobre tecnologia, né? Bom, o meu início na tecnologia, eu comecei desde em adolescência, né? Apaixonado por computadores. E aí eu comecei andando nas lan house. Não sei se vocês já chegaram a frequentar. Já. Mas nos tempos de adolescência, tinha até os corujão da lan house, que passava a noite lá, todinha. Pagava um valor e passava a noite jogando. Mas eu fiquei meio que fascinado com como funcionava isso e tal, e comecei a querer aprender sobre o funcionamento. Eu frequentava tanto a lan house que o dono lá disse, quer trabalhar aqui? Aí eu fui trabalhar lá. Ia pouquinho pra lá. E pra você ter uma ideia, cara, eu ganhava R$50 por quinzena. A cada 15 dias eu ganhava R$50, que hoje em dia não é nada mais, né? Mas foi uma experiência legal que com isso eu comecei a fazer a manutenção junto com o dono da empresa lá, é o Theo, a Foxnet. Não existe mais hoje em dia, né? Mas tudo bem. Depois disso aí eu comecei a aprender um pouco sobre o computador e fui evoluindo, né? Até que eu, num determinado momento, eu disse, eu quero isso para a minha vida, para evoluir, eu quero conhecer como funciona, aprender mais. E aí fui me dedicando e consegui entrar na UFAL, fazendo Ciência da Computação, que eu passei alguns anos lá. Em seguida, eu fui fazer análise de sistema na Unopar, desculpa. E recentemente, na verdade, eu consegui fazer uma pós-graduação em Engenharia Robótica, né? Mas essa paixão de aprendizado sempre teve comigo, né? Trabalhei muitos anos como professor de informática e atualmente eu tô como professor de hardware e robótica também, além de falar sobre vários temas relacionados, como redes, eletrônica, lógica de programação, dentre outros, né? E é sempre uma alegria ver que a galera está conseguindo realmente aprender algo com o que eu consigo passar para eles. Então, a história é bem... Caraca. Bonito, falando bonito. Não essa história parece que ele tem uns 40 anos, tá ligado? Uma timeline muito grande. Tá quase. Cara, a minha história é um pouco parecida com a do Everton em relação à Lan House, né? Eu ainda peguei o finalzinho da época da Lan House. Eu ia lá, era 50 centavos meia hora pra jogar com strike com os amigos. E aí eu ganhei o meu primeiro computador, cara. Meu primeiro computador era muito, muito bom. Ele era um Intel Atom, 1 GB de RAM. E eu fazia milagres com ele, pô. Jogava GTA San Andreas. E aí eu fui baixar um jogo, cara. Aí dizia que precisava de 2 GB de memória RAM pra rodar o jogo. Aí eu... vai ser fácil. Aí fui lá no Google... Como baixar e instalar mais memória RAM. Quem nunca fez? Aí, mano, eu descobri que não era assim que funcionava. E aí eu abri a tampa no meu computador e comecei a ver um monte de peça lá dentro. Aí nisso, eu vou futucar aqui no computador, pá. Aí acabei queimando o meu computador. Só que aí eu fui aprendendo como é que funcionava essa questão do mundo tecnológico. Algo que eu não coloquei aí na sua fala é que eu já cursei licenciatura em matemática, cara. Eu parei com 2 anos, mas sempre quis seguir nessa área da educação. Só que aí apareceu a oportunidade de trabalhar lá na iTrend, né, como professor de tecnologia. E eu uni o útil ao agradável, né? Então... ensinar sempre foi algo que eu quis e principalmente algo voltado à tecnologia é fantástico. Principalmente a grade que lá agrega, né? Que hoje
é mais voltado para o marketing digital. Então, algo que me pega muito é essa parada de poder passar meu conhecimento para outras pessoas, cara. É isso. Foi até por isso que você chegou a fazer licenciatura em matemática, para ser professor mesmo de matemática? Isso, mano. Eu ia ser professor de matemática, cara. Era uma área que eu adorava. E quando eu cheguei lá na faculdade, eu disse, caraca, mano, não sei nada de matemática, bicho. Mas a paixão por ensinar sempre permanecia, cara. Sempre permanecia. Só faltava encontrar a questão do que ensinar, né? Aí quando entrou a tecnologia no meu mundo, pronto. É isso. Eu gosto muito dessa área de educação. Não sei aonde, assim, aonde é o certo eu vou me meter, mas eu quero trabalhar também com alguma coisa relacionada à educação. Por exemplo, uma empresa que nem a iTrends. Bicho, meu sonho é ter uma empresa assim. Uma empresa nesse assim, de educação, com tecnologia, com empreendedorismo, com marketing. Então, se eu fosse criar, acho que uma empresa hoje, eu criaria um iTrends da vida, tá ligado? Eu acho Massa, muito mano. massa. Aí, por exemplo, vocês estão falando agora que vocês são professores. Do França, por exemplo, ele é professor, já foi professor de informática, hoje vai com robótica, ensina redes também. Então, acaba que sendo muitas coisas, certo? A gente vê na área de tecnologia pessoas que vão para nichos específicos. Por exemplo, o programador web, ele vai ali e está só no desenvolvimento web. Aquele cara de TI, que conserta computador, ele vai e fica só na parte de consertar computador. Então, vocês hoje são, querendo ou não, generalistas, correto? Não são especialistas, por exemplo, vocês trabalham só com aquilo. Não, vocês trabalham com outras áreas, robótica, programação. Então, vocês meio que são generalistas na área de vocês. E isso, principalmente quando a gente vê questão de empresas, pega o CEO de uma empresa, por exemplo, ele é generalista, entende um pouquinho de cada coisa e consegue contribuir com os especialistas naquilo para que seja um objetivo concluído, a partir do conhecimento dele. Então, vocês conseguem dizer os prós e os contras entre ser um generalista e ser um especialista com a experiência de vocês? Então, cara, em relação a ser generalista, os nossos professores, em si, eles são especialistas em todas as áreas do curso. A gente passa por um processo de educação contínua com todos os professores, onde eles têm uma educação durante todo o período que eles estão com a gente. Só o que pega mais é a quantidade de tempo que o aluno passa com a gente. Então, digamos que em 2 anos a gente tem vários conteúdos para passar para esse aluno, mas existe sim a possibilidade de focar em um conteúdo que algum aluno queira. Então, o aluno chega lá, quero focar só nessa área de design. Então, a gente consegue sim dar um foco, uma atenção só para o curso de design, entende? Mas a questão de ser generalista é muito importante porque abre uma base para todos conseguirem seguir uma carreira que pensam, né, no futuro. Então, alguém quer seguir a carreira de hoje de ganhar dinheiro fazendo vídeos para o TikTok. Então, lá dentro da grade existe um módulo específico para trabalhar com TikTok. Eu quero trabalhar como social media. Lá dentro do curso existe uma grade para social media. Eu quero aprender a fazer tráfego. Lá também existe uma grade específica para fazer isso. Entende? Então, a gente trabalha com essa amplitude em si, mas se o aluno quiser um conhecimento mais específico em alguma área, a gente consegue ofertar isso para ele também. Entendi. É parecido também com a mecânica que vocês já trabalhavam lá, né? Quando eu estudei lá, que já trabalhavam, mas não seja, vamos dizer assim, a mesma empresa, mas acaba sendo a mesma empresa porque é as mesmas pessoas, né? Só que agora tem uma liberdade maior. Eu achei muito interessante quando eu entrei lá, que, assim, tinha muitos módulos. Você entrava lá, era 2 anos de curso aqui, empreendedorismo, marketing, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e por aí vai. Aí, tipo, você experimenta, sei lá, 12 módulos diferentes no decorrer de 2 anos. E você chega lá e escolhe, não, eu gostei mais desse daqui. Por exemplo, eu vi vários módulos, só que eu gostei de empreendedorismo e gostei da parte de programação. Aí eu acabei querendo ou não, seguindo aquela parte por causa da influência de vocês lá. Poderia ter seguido design, como teve gente que creio que entrou lá, gostou de design e seguiu a carreira de design. Teve gente que chegou lá, seguiu a carreira de editor de vídeo. Então, eu acho interessante também essa parte de não só se prender a uma coisa só, né? De você chegar assim, não, a gente faz um curso especializado em programação. Aí a pessoa vai lá, aprende programação, mas às vezes nem é aquilo que ela gostaria realmente de fazer, entendeu? Então você experimentar outras coisas, eu acho que é muito interessante. Aí entra outra pergunta também, que qual seria o papel, na opinião de vocês,
da educação tecnológica na formação de empreendedores hoje. Porque, querendo ou não, hoje o empreendedorismo está diferente do que há 30 anos atrás, né? Que a tecnologia não estava tão presente. Então, como é que vocês acham como é que está o papel da educação tecnológica? Acho que gigante, né? Porque hoje em dia tudo é tecnologia, né? Então, quando a gente ensina sobre lógica de programação, o aluno aprende a abrir a mente, né? Ele começa a ver coisas que ele não via antes. Então, só a questão da lógica em si já auxilia ele ver o mundo de uma forma diferente. E quando a gente mistura o que aprende de lógica com o que aprende de redes sociais, né? Tráfego pago e por aí, consegue transformar essa pessoa a ter uma visão mais ampla do que ele estava focado antes, né? Ele consegue ver bem mais que antes. Então, a gente abre a mente dos alunos, focando de poucas coisas, consegue abrir a mente para uma coisa gigante, que é até a questão do próprio empreender, né? Você vai ver o mundo de forma diferente. Cara, e eu vou trazer aquela frase padrão que todo mundo fala quando se trata de empreendedorismo nas eras atuais. Depois da pandemia, cara, a empresa que não se adequa no mundo online não rende. Só que aí eu vou trazer também perguntas para você ter uma ideia de como é que está funcionando hoje. Pensa aí em um trabalho que obrigatório precisa ter um nível superior que ganhe mais de 10 mil reais. Qual é que tu consegue me dizer? Medicina. Medicina, show, beleza. Medicina. Ganha mais de 10 mil reais, mas obrigatório o quê? Tem mais ou menos 25 anos de idade para ter um estudo completo, graduado em uma área, né? Então, você gasta 25 anos da sua vida para poder ganhar 10 mil reais. Vamos para outro. Vamos colocar um trabalho que precisa do ensino médio, que é obrigatório, CLT. Vamos lá, CLT agora. Um CLT, que é obrigatório ter ensino médio para ganhar mais de 10 mil reais. E aí, você consegue pensar em algum? Já fica mais difícil, né? Influenciador. Não, mas calma, a gente vai chegar nessa parte. Por enquanto é obrigatório ter um ensino médio. Ser CLT. E ser CLT, ganhar mais de 10 mil. Não fica bem mais difícil, né? É fogo, né? É difícil. Fogo. Se fosse concurso, ainda dava. Só que a gente pensa agora na proposta de um trabalho que não é necessário escolaridade, logicamente não falando que é para o pessoal parar de estudar, né? Mas é um trabalho que não é necessário escolaridade, que você consegue fazer a sua própria renda e o céu é o limite. Aí entra o quê? Entra a questão da internet, mano. Então, através da internet, você consegue fazer o seu salário do sonho. Só depende do quão você quer ir atrás desse objetivo, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo digital, cara, quem tem essa sede em buscar algo na internet, cara, quem sabe como aplicar os conhecimentos dentro da internet, consegue se dar bem nesse mundo, cara. Porque hoje ela abre um leque muito grande para todos que querem começar a faturar dinheiro na internet, né? Seja no podcast, seja como digital influencer no Instagram, seja com vídeo no TikTok, seja com vídeo no TikTok. E, cara, até no Facebook os caras estão tirando dinheiro fazendo Reels. Verdade. No Facebook. No Facebook, mano. Instagram também. Assim, no Brasil, hoje, o Instagram ele não é monetizado, por enquanto. Mas fora, já está sendo monetizado. E isso é algo que, possivelmente, futuramente, chegue ao Brasil também. Então, cara, hoje é fácil vir aqui dizer só não ganha dinheiro quem não quer na internet. Porque, logicamente, precisa ter um estudo por trás. Logicamente, precisa estudar para saber onde concentrar suas energias. Tem que ter uma paixão pelo que você está fazendo. Não adianta dizer, vou fazer vídeo pro TikTok agora e vou começar a ganhar dinheiro. Não, se você não gosta do que você faz, cara, fica um pouco mais complicado. Então, primeiro, tem que ter a paixão pelo que faz. E, segundo, foco e dedicação, cara. A questão da disciplina até ajuda, né? Por exemplo, se você gosta do que você faz, você vai ser mais disciplinado, querendo ou não, naquilo. Consequentemente, você gosta, vou fazer aquilo, é como se fosse, querendo ou não, uma diversão, vamos dizer assim. Só que, claro, todo trabalho vai ter seus estresses também, né? Por mais que você goste, tem dia que, sinceramente... É verdade. Sinceramente. Aí o que o Antônio falou é muito interessante, porque entra a questão da escalabilidade que a gente pode fazer em um negócio digital, né? Porque, por exemplo, a gente está trabalhando, vamos dizer, em um negócio físico. A gente, no negócio físico, tem um limite de pessoas que a gente pode atender, querendo ou não. Já no negócio digital, vamos dizer que eu estou vendendo um infoproduto. Nesse infoproduto eu posso vender para um monte de pessoa que ele não vai acabar nunca. O infoproduto ali, ele não vai acabar o estoque dele. Exato, mano. Eu consigo dar um exemplo disso, que hoje eu estou promovendo um produto que eu me afiliei
em um produto estrangeiro. Eu estou fazendo no Latam, que é anunciar para pessoas, acredito que é da América do Sul, acho que eu estou falando um pouquinho errado agora, mas é de países próximos ao nosso. Não estou anunciando para o Brasil, estou anunciando para Chile, para Argentina, Peru, México, para esse pessoal da língua espanhola. E até agora tá dando bom, cara. O que é que eu fiz? Eu criei um anúncio lá no Facebook, configurei mensagens automáticas no WhatsApp e fui dormir e acordei hoje com 30 mensagens sendo respondidas automaticamente na madrugada, cara. É verdade. Ô, louco. E você tem, Antônio, um conhecimento que é um dos principais hoje em dia quando a gente fala de chegar a informação nas pessoas, né? Que você domina o tráfego pago, né? Então, acaba que, poxa, se você domina o tráfego pago, você consegue chegar numa pessoa e entregar exatamente o que ela quer, poxa, a oportunidade perfeita de você vender. Porque, por exemplo, uma coisa é chegar... Lobo do Wall Street, né? Vender a caneta. Você chega aqui e vai vender a caneta para uma pessoa que não se interessa, você não vai vender nunca essa caneta para a pessoa. Mas se você consegue, através do tráfego pago, fazer aquela segmentação, né? Tipo, pessoas que compraram nos últimos 30 dias, pessoas que têm interesse em caneta, pessoas que têm interesse em caneta preta. Aí você faz essa segmentação todinha, chega no final, você consegue entregar o seu anúncio exatamente para quem você quer. É o fundo de funil, né? Isso. Exatamente. Então é tipo um negócio muito interessante e é um poder absurdo. A questão do tráfego pago e a questão da copy também, né? De você fazer uma boa copy, um bom criativo. E tudo isso eu acho que na iTrends também tem, que é a parte do design, a parte do tráfego pago. Então, meio que você, entrando lá, você sairia, né? Completo. E com a IA, mano, agora tudo facilita ainda mais. Logicamente, tem que saber como utilizar, né? Não basta só chegar lá e dizer, me dê uma copy para tal produto, vou vender para tal lugar, no X valor. Tem que saber como pedir, como programar ela para fazer tal coisa. E lá, a gente também tem esse módulo específico para fazer isso. Inteligência artificial. Isso. Pronto, é que nem muitos programadores, né? Tava tendo aquela preocupação dos programadores, poxa, a IA vai roubar meu trabalho. Mas por quê? Eles pensavam que teria gente que não teria esse conhecimento de programação e criaria um site. Só que aí que tá. Você coloca lá pro ChatGPT fazer alguma coisa, às vezes ele dá aquela alucinada. Ele não dá aquilo exatamente do jeito que você quer. Aí vamos dizer que eu não sei de nada de programação, nada de desenvolvimento web. Eu vou criar lá um site, pego o código, boto no Visual Studio e não roda. E aí? Eu sei alguma coisa para resolver o que está lá? Não sei. Então, como é que a inteligência artificial vai roubar um trabalho de uma pessoa que é especialista naquilo e colocar uma pessoa que não sabe de nada para fazer melhor que ele? É impossível, pô. É impossível, se você sabe como é que funcionam as coisas, você com certeza vai conseguir reverter uma situação que está dando erro ali. Agora, se você não sabe, realmente, aí deu ruim, né? Então, a gente acaba chegando em outro problema, que é... acho que o Antônio também tinha falado, que é a questão de estudo, de você estudar, qual é o trabalho que ganha tanto, se você precisa se formar a cada 5 anos e tudo mais. A cada 5 anos não, durante 5 anos você se forma, aí vai ganhar 10 mil reais. Aí você sai fazendo essas perguntas. E a gente entra também numa questão que tem uma lacuna, querendo ou não, do que é visto na sala de aula e o que é pedido no mercado de trabalho. Principalmente estou falando especificamente na parte das escolas. As escolas dizem, a promessa a gente está preparando aqui vocês para o mercado de trabalho, mas não está preparando nada. Está preparando nada. Então, qual é a diferença que vocês veem entre uma escola quando eu falo aquela padrão, né, que todo mundo vai, uma escola normal, entre uma escola normal e a de educação tecnológica, como, por exemplo, a iTrends. Como eles fazem essa preparação para o mercado de trabalho? Como cada uma faz essa preparação para o mercado de trabalho? É que o ensino, no geral, no Brasil, ele é muito defasado, né? É tipo, o que a gente vê de matemática financeira lá? Quase nada. De aprender a lidar com as nossas despesas, com o dinheiro em si. O que é que ensina de como ganhar dinheiro com o dinheiro que você já tem? Ou como cuidar do seu dinheiro? Não ensina nada, né? Aí ele é meio amplo, ensina muito de muita coisa, mas... geralmente você se foca na vida em uma coisa específica. E às vezes aquilo que você se focou não vai precisar de nada que você viu anteriormente, né? Isso é bem complicado. Não sei se o Antônio concorda comigo. Não, cara, eu concordo. E a principal diferença das escolas de curso profissionalizante é a questão mais da prática, né? Então, o cara, quando procura a escola, ele, quero trabalhar com manutenção de computador. Lá ele vai ter a prática de manutenção de computador. Para fazer a manutenção, você precisa fazer isso, isso, isso e isso.
Ah, quero trabalhar com design. Beleza, design você vai utilizar esse programa, essa ferramenta ela serve para isso aqui, com ela a gente consegue fazer isso, olha só, vamos fazer. E assim a gente vai chegar a determinado objetivo. Então, o que pega muito é a questão da prática, cara. Desse ponto, por exemplo, eu no tempo de escola, eu não gostava de física. Aí, hoje em dia, eu dou aula de eletrônica, que tem prática com física, né? Então, por quê? Na escola, a gente só via os cálculos, o professor não falava nada, eu não sabia nem o que era um resistor. Aí, depois, quando fui aprendendo mais fora, lá na faculdade em si, aí diz, vamos fazer práticas e tal, que resistor, capacitor, criar um circuito. Aí você vê na prática o que você só fazia nos cálculos. Então, sabe quando você está passando um conteúdo teórico para o aluno, ele já fica com sono? Você está falando teórico, que é importante, mas ele já está começando a dar sono. Aí você diz, vamos para a prática, ele já acorda. Aí você vamos botar a mão na massa aqui. Aí essa que é a diferença, né? De redes, aí você lembra aí? Na aula de redes, a teórica, cara assim, aí chega, bora na prática agora. Aí pronto, agora... A hora de sofrer. Para poder clipar. Eu acho dois problemas muito grandes quando a gente está falando assim de lacuna na educação. Porque eu estou terminando agora a autoescola, aí na parte das aulas teóricas, até o professor estava falando, aqui o que vocês estão vendo nessa aula teórica, vocês não deviam estar vendo em autoescola, não. Isso daqui era para ser ensinado legislação de trânsito, primeiros socorros, essas coisas tudo é para ser ensinado na escola. Agora o sistema de educação é tão ruim que não ensina a legislação para você, não ensina primeiros socorros para você. Aí, outra coisa que eu pessoalmente acho muito errado. Porque você quer, por exemplo, entrar numa faculdade de tecnologia. Aí você vai, faz o vestibular, o Enem. Você quer entrar em tecnologia. Aí você tem que estudar história, geografia, português, matemática, química, biologia, para entrar numa universidade de tecnologia. Por que não tem uma prova simplesmente relacionada àquilo que você quer? Não dizendo que português, matemática, história, geografia não seja importante, mas se você quer seguir uma área específica, por que você não vai fazer uma prova específica daquilo? Se você... Claro que deveria ter matérias obrigatórias, exemplo, português obrigatório, matemática obrigatório, inglês, a depender do vestibular, também deveria ser obrigatório. Agora botar química, biologia, aí você vai equilibrar ali balancear as equações, não sei o quê. Bicho, eu particularmente não vejo sentido nisso, de você passar um ano estudando para passar numa faculdade que não tem nada a ver com o que você estudou. É verdade, mano. Isso é bem complicado, cara. Eu compartilho dessa sensação frustrante, porque quando eu fiz o Enem, como primeira opção, eu tinha colocado ciência da computação. Então, não batia muito com o que eu estudava, né? Mas aí eu caí em outra área que eu gostava, que era matemática, ainda cursei 2 anos, então valeu a pena ainda, de certo modo, né? Uma parte. E até antes mesmo disso, de entrar na faculdade, a galera tem muita dificuldade em o que fazer, né? Não sabe direito o que escolher. A gente até cria umas aulas lá, comentando sobre como escolher, né? Plano de carreira. Que às vezes você é adolescente, você não sabe o que vai fazer. Você diz, mano, o que eu faço? Quando eu comecei, eu ia fazer matemática também. Chegou a fazer, cheguei a fazer na UNEAL, fiz ainda 6 meses. Caramba! Porque primeiro eu fiz o vestibular, aí passei e o Enem demorava a sair o resultado. Aí eu entrei na UNEAL, comecei a cursar lá, eu sei o sofrimento que isso passou. Aí quando eu estava perto de finalizar o primeiro semestre, eu passei em física na UFAL. Aí eu disse, não vou física, uma parte de matemática, não vou não. Aí, na segunda chamada, eu passei em ciência da computação. Aí eu fui. Que massa, velho. E o pior é que, se a gente for olhar aqui, praticamente tá as 3 pessoas que têm uma história parecida. Eu fui fazer o Enem, botei em primeira opção ciência da computação e segundo matemática. Aí eu não passei em ciência da computação e passei em matemática, na UFAL também. Aí eu fiz minha pré-inscrição, só que depois eu fiquei pensando, bicho, já tinha passado em matemática, tinha feito minha pré-inscrição. Fiquei pensando, rapaz, será que eu quero isso mesmo? Porque eu sempre gostei muito da área de exatas, especificamente de matemática. E gostava muito da área de educação. Eu pensei, bicho, eu quero ser professor. Agora eu não sei de quê. Eu quero ser de professor e eu gosto de matemática. Eu vou ser professor de matemática. Aí depois fiquei pensando, velho, entra aquela questão que você tinha falado também da liberdade que a gente tem quando está trabalhando no digital, de você poder escalar o seu negócio ali mais fácil. Se eu fosse professor de matemática, meio que eu estaria preso em uma sala. Preso ali naquela sala com 40 alunos, aí depois saía daquela sala, entrava com outros 40 alunos, aí saía, entrava com outros 40 alunos, meio que eu estaria preso. E se eu quero realmente seguir a área de educação, seguir uma profissão que eu consiga impactar outras pessoas, eu acho que é interessante ter um negócio. Nesse negócio eu consigo impactar várias pessoas diferentes e eu posso trabalhar
criando coisas, criando materiais, criando cursos para várias pessoas que eu não sei nem quem é, usar aquilo que eu fiz e aprender uma coisa diferente, uma coisa nova que vai ajudar na vida dela. Então, eu acabei desistindo na área de matemática para seguir, assim, um sonho de tentar empreender na área de educação e não ser um empregado na área de educação, né? Acabou que Entendi. entrando relacionado, só que... Mas assim, no caso da sua história, tem 2 pontos que você poderia levar em consideração. O primeiro é que se você entrar em matemática, você tem como realocar o curso, que não tem como trocar. É possível. E se você... Vamos supor que você é professor de matemática. Você pode trabalhar um período como professor, se você gostar de ensinar presencialmente, e no outro momento empreender, criar um projeto. É possível também. É que o horário do professor é mais flexível, né, em relação a isso. É pela quantidade de turmas que você tem. Dependendo, né? Ou se você estuda só um período, por exemplo, né? Ensina, na verdade. Aí tem esses pontos a levar em consideração. Realmente. Mas, tipo, eu tenho digamos que um pensamento semelhante ao dele. Eu quero muito empreender nesse mundo online. Já tentei de diversas formas. Eu já tentei fazer dropshipping. Afiliados. Já tentei afiliado. O afiliado é um justo que mais está dando bom por enquanto, porque do nada eu conheci um cara que ele mora em Foz do Iguaçu. Cara, aí comecei a trocar uma network com esse cara tá me ensinando coisas que eu não fazia ideia que existia, cara. Então, se tem uma coisa que eu recomendaria para alguém hoje em dia é pega as oportunidades de network que você tem. Porque isso, cara, só vai agregar na sua carreira. Por exemplo, esse cara, eu me afiliei a um produto dele que era de aprender a tocar piano. Eu sei tocar piano? Não sei de nada. Não sei nada. Só que aí era um produto inicial que ele estava fazendo. Aí ele adicionou eu e outra galera no grupo, eu e mais umas 14 pessoas, a gente começou a conversar lá no grupo. E foi pensando, galera, esse produto aqui é só pra gente ter uma base de como é que funciona, e dava todo o suporte, fazia live com a gente, fazia um monte de call. E ele disse, olha, eu tô para lançar outro curso que vai ser num valor X, e o que tá me faltando agora, eu só não consigo lançar agora porque tá me faltando um editor. Opa, deixa eu fazer minha network agora. Aí chamei ele, cara, eu vi que você não conseguiu lançar ainda, que você tá precisando de um editor, eu tenho um conhecimento em edição. Eu posso agregar no teu trabalho. Ele, caramba, mano, quanto é que você cobra? Eu disse, cara, eu só quero o seu conhecimento, bicho. Eu não cobrei nada a ele. Eu tô editando os vídeos pra ele, já editei, eu acho que uns 8, 12 vídeos pra esse cara. E eu disse, cara, eu só quero o teu conhecimento. Por quê? Porque, tipo, depois eu vou me afiliar a esse produto que ele vai lançar, ele vai me ensinar como vender esse produto, a como escalar, e o que eu vou ganhar, acredito que vai ser muito mais do que eu cobraria para editar os vídeos dele. Entende? É verdade. Visionário, É o visionário. Então, cara, quantas oportunidades de network não aparecem pra gente no dia a dia, cara? Eu vim daqui conversar com você é uma oportunidade de network, velho. Esse vídeo aqui vai estourar, eu vou ficar famoso, pô. Eu achei muito interessante, porque assim, quando a gente fala do negócio, network é uma das partes mais importantes. Tanto é que tem um tópico aqui só de network, porque eu acho que é uma das partes que você realmente vai conseguir crescer. Porque às vezes você tem um conhecimento muito bom, só que não conhece outras pessoas que possa ser seu catalisador, né? Isso, de mano. levar você mais adiante. Exemplo, você tem uma empresa, às vezes você está precisando de um editor de vídeo, como ele estava precisando, só que você não conhece nenhum editor de vídeo. Se você tiver um network bom, você já vai conseguir uma pessoa que talvez não edite vídeo, mas conheça outra pessoa que edita vídeo, e aí vai fazendo esse ciclo que acaba dando negócio, né? Na verdade, acaba dando negócio. E quando a gente fala assim de negócios, vocês que são da área de tecnologia, tem muitos negócios que a gente faz hoje, por exemplo, plataformas, querendo ou não, é voltada à programação, né? Isso, então, como é que vocês acham que a programação influencia hoje na parte de negócios, de você criar o seu próprio negócio, se você hoje tem aqueles conhecimentos em programação? Cara, você quer responder ou eu posso começar? Pode começar. Posso começar? Pô, velho. Cara, eu conheço um amigo que ele tem um primo. mas é próximo, são próximos. E esse primo dele, ele é programador, cara. Ele tem, na verdade, um apartamento em Maceió e ele trabalha no Canadá. Caramba. Programando para, acho que não sei se é Spotify ou se é para o Google, ou é para uma empresa grande. E, tipo, programador hoje é uma área que
tu consegue tirar muita grana, cara. Seja para criar aplicativos, consertar bugs em empresas, dá para tirar muita grana com isso. Então, a programação em si, dentro de qualquer empresa que esteja no mundo online, ela é, digamos que 50% do negócio, porque se der uma falha na programação, cai todo o perfil online de qualquer pessoa, não é isso? Seja um aplicativo, seja um site ou coisas afins. Mas hoje a programação em si tem grande impacto na carreira de qualquer um que siga nesse mundo online. Digo isso também porque, tipo, nesse projeto que eu fiz com esse cara que eu conheci em Foz do Iguaçu, que eu conheci de Foz do Iguaçu, na verdade, além de page, ele já tinha um produto todo estruturado e tinha a landing page, que era só pra gente clonar para poder afiliar. Aí eu peguei a landing page dele e disse, cara, peguei a tua como base, mas fiz essa aqui. Ele disse, caraca, Antônio, ficou melhor. Tu dá ela para mim usar não também junto? Então, é a programação que entra, sabe? Então, se a gente vai vender um produto, a gente precisa de um site, precisa programar o site. E assim vai. Isso serve para aplicativos também, que várias pessoas utilizam hoje no mercado de trabalho. Um exemplo é o chatbot agora que está tendo, né? Que o pessoal coloca eles para padronizar e enviar mensagens automáticas no WhatsApp mais humanizadas. Porque antes a gente tinha o que era... Como é o nome? Zap Voice. O Zap Voice era uma ferramenta que a gente colocava lá e ele automatizava mensagens. Tinha uma mensagem pronta, ele mandava para a pessoa de acordo com o comentário que ela fizesse. Essa pessoa vai fazer X comentário, eu tenho que responder isso aqui, exatamente isso. Mas hoje não, hoje já tem um chatbot que ele fica mais humanizado. Então, de acordo com a mensagem que a pessoa manda, ele já programa um tipo de sentimentalismo para aquela pessoa, para aquela mensagem. Então, programação hoje está em tudo, cara. Qualquer coisa. Eu não foquei muito no mundo da programação, né? Nos tempos de adolescência, para a vida adulta, mas me arrependo. Porque, por exemplo, tem colegas meus de tempos de Orkut ainda, ó. Tempo de Orkut, que hoje em dia é programador do Globo. Tu é velho, mano. Do site da Globo. Programador sênior, hoje em dia. Um moleque que a gente participava de grupos de Orkut, hackeando perfis, invadindo sistemas. Tinha até um colega nosso lá que, com 14 anos, a Polícia Federal foi bater na porta dele. Caraca! Ele invadia sistema. Não façam isso. Invadia o sistema e pegava os dados de cartão de crédito, comprava coisa e chegava na casa dele, as coisas. 14 anos, um moleque, né? Aí foi bater a Polícia Federal na porta dele. Mas é casos que a gente, brincando, né? Entre aspas. Brincadeira tá Porque a maioria a gente era white hat, que é os hackers do bem, né? A gente invadia só para dizer, consegui invadir. É isso que tem as categorias, né? Que é o branco, o cinza e o preto, né? Aí os white hat, ele só entra lá e tal. Tem uns caras que conseguem ganhar dinheiro até com isso, inclusive. Ele encontra um bug, aí deixa uma mensagem lá e entra em contato com a empresa. Diz, encontrei uma falha aí. Se você quiser que eu corrija, alguma coisa assim, aí consegue ganhar dinheiro com isso. Tem gente que acha ruim, mas no geral isso foi uma coisa boa que mostrou uma falha para a empresa, né? Então, e teve o boom da pandemia, né? Que os programadores ganharam muito dinheiro. Deu uma queda maior agora com relação às IAs, mas a gente notou que, de fato, as IAs não conseguem criar tudo sozinha, né? Se não tiver um conhecimento, já era. Eu tentei, inclusive, eu acho que tem uns 6 meses, mais ou menos, tentei mexer com uma tecnologia que eu não domino. Eu não lembro o nome agora. Mas eu tentei, vou testar uma IA para criar uma página web, só que desktop. Era um aplicativo lá, com banco de dados e tudo. Vou tentar aqui. Passei uma semana e só via dando bug. Eu fazia uma coisa e funcionava. Aí, mude tal coisa. Aí mudava e dava erro. Porque como eu não entendia nada da linguagem, eu só pedia. Disse, vou testar só pedindo aqui. E ele vai ter que fazer para mim. Mas no final não deu muito certo. Você acertava uma coisa, dava problema em outra. Eu tente manter essa regra. Aí ele conseguia, aí dava erro em outra coisa. Caramba. Então é bem ruim. Aí entra aquela parte também, porque às vezes você faz a página e você olha assim para, tá funcionando tudo direitinho, né? Aí você vê visualmente tá funcionando tudo direito, só que às vezes na parte de segurança tá uma brecha gigantesca ali na segurança da página. Aí entra também o que você tinha falado, que era a questão do bug bounty, né? Que o pessoal paga, as empresas pagam para que você hackeie os sites delas para achar algum erro, achar alguma falha ali e reportar para elas. Tem empresas que realmente tem
Agora eu não lembro o nome do site, só que tem um site lá que você entra, as empresas realmente já estão, tipo, liberando, porque tem que ter, querendo ou não, Autorização, né? autorização delas para vocês conseguir realmente entrar legalmente dentro do site dela, né? Ela até dá um acessozinho a mais e tudo mais. Teve até aquele exemplo do menininho que fez... Menininho mesmo, o cara tem 14 anos, pô. Peguei um bug lá no Instagram. Vocês lembram? Foi no filtro do Instagram. Cara, eu acho que já ouvi falar, mas não tô me recordando agora. Ele achou um bug no filtro do Instagram, que como é que funcionava? Se eu não me engano, ele... Quando enviava o filtro para você, se você fizesse não sei o que nesse filtro, você conseguia ter acesso à conta dele. Caraca. Entendeu? Aí, tipo, era um erro do caramba. Aí ele chegou e recebeu 140 mil, acho que convertendo para real. 140 mil reais por causa desse bug que ele conseguiu achar. Aí, depois disso, ele ficou famoso, né? Na área, assim, dele. E acabou criando um curso do bug ao bounty. Aí, pronto, ele criou esse curso e vendeu o curso por causa De um erro, deu. de um erro da empresa do Instagram, entendeu? Então, acaba sendo muito interessante. Aí, quando a gente fala também dessa parte de programação, é interessante a gente pegar como exemplo, a gente chega e, eu vou criar hoje um e-book e vou colocar na QIFI para eu conseguir vender esse e-book na QIFI. Se tu manja de programação, tu vai criar uma plataforma tipo a QIFI que as pessoas vão colocar produtos dentro e ao invés de você ganhar por produto, você ganha de todo mundo colocar lá dentro. Você ganha aquela comissãozinha. Agora imagina só, a QIFI pega, se não me engano, uns 2%, 3% por venda que você faz, não é isso? Isso. Você trabalha com QIFI também, né? Também. Então acho que é 2 a 3%. É né? mais ou menos essa faixa. Agora imagina só, 2 a 3% de cada produto, de cada usuário que tá lá. Meu irmão, Pois É a grana. é muito Você pensa dinheiro. que é pouco, né? É muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Porque, assim, tem produto que é 2.000 e mesmo mais baratinho, é muito usuário, pô, que tem dentro da QIFI. Se você for olhar depois isso no final de um mês, no final de um ano, a empresa lucrou pra caramba. Então, acho que a Demais, importância da cara. programação, velho. Teve até um cara que eu vi fazendo anúncio um dia desse no Instagram, que ele criou uma plataforma parecida com a QIFI, a Hotmart, só que ele disse que ele só pega 1% do lucro. Que é essa ideia que você disse, né? De criar uma plataforma parecida. Então, isso já abre oportunidade para ele entrar no mercado. Ele viu uma brecha e disse, caramba, o pessoal está cobrando 3, 5%, eu vou cobrar só 1%. Então, logicamente, a maioria das pessoas vai querer para ela, para essa plataforma. Só que o que falta é a questão do reconhecimento, né? Conseguir fazer com que as pessoas conheçam a plataforma, questão de confiança e algo do tipo. Ou tem a chance da galera da QIFI chamar ele, né? Ou comprar, Pra não né? ter a concorrência. Que nem a Coca-Cola comprando Guaraná Jesus, né? Pra ver se não passa. Mas é muito disso. No primeiro episódio, por exemplo, do podcast, né? No primeiro episódio que foi com o Danilo, ele falou exatamente isso, porque ele é um programador há muito tempo. Ele tem, tipo, ele consegue criar o que ele quiser, vamos dizer assim, só que ele fala, demanda tempo. Você quer criar um negócio tipo a QIFI, demanda tempo. E outra, você pode passar meses para criar uma QIFI e depois, como é que você vai fazer isso chegar num monte de gente para as pessoas colocarem isso lá? Aí, às vezes, é até o que ele tinha falado também, quando ele veio para cá, que tem ideia que é muito boa e ninguém conhece. Tem coisa porque a gente não conhece que acaba sendo um negócio que vai ajudar muito na nossa vida e a gente simplesmente não conhece por falta de marketing. A pessoa criou aquele negócio e não conseguiu propagar suficiente. Aí acontece muito isso. Você, às vezes, tem um conhecimento de criar, mas não tem a expertise de divulgar. Aí entra aquela parte do network também que você tinha falado, né? Tipo, o cara... Eu conheço alguém que sabe. Então, acaba chamando essa pessoa. Entrando no assunto agora, mas como vocês como educadores, já passaram por diversas pessoas, né? Já conheceram diversos alunos, diversas pessoas com realidades diferentes, diversas pessoas que querem e empreendem também, que passam lá pela Entrendes. Qual vocês acham? Vocês acham não? Qual vocês percebem assim que o pessoal que está iniciando, principalmente no empreendedorismo com tecnologia, tem uma dificuldade específica, tem um ponto de que fala, poxa, aqui eu não estou conseguindo sair dessa dificuldade para quem está começando a empreender com tecnologia? Cara, hoje a gente vive na geração Z, né? Chama de geração Z. Então, a maioria dos adolescentes hoje só quer saber de Free Fire, mano. Quer saber de jogar. Vou ser cancelado, Paulo. Ou até eles até criam algo, mas fica esperando cair do céu o resto, né? Mano. Isso é muito ruim, porque às vezes, como a gente falou, fica esperando cair do céu, então a pessoa diz, vai lá na aula, faz isso. Beleza, ele faz aquilo, mas não busca saber o que é que ele pode fazer para melhorar aquilo. Ele fica só esperando o passo a passo, sabe? Então, eles não têm visão
Não generalizando, logicamente, mas existe alguns que ficam esperando sempre qual vai ser o próximo passo. Então, isso acaba implicando um pouco no desenvolvimento, sabe? Tem que ter o querer, que é aquilo que eu falei anteriormente. Se você tiver o querer e objetivo, cara, você consegue, mano. Mas você não pode ficar dependente de outra pessoa. Cada pessoa corre pelos seus sonhos, né? Exatamente. Os exemplos que a gente tem de aluno que teve sucesso foi porque eles persistiram, né? Como o exemplo do Herbert, Felipe aí, ó. Davidson. O cara foi para Bahia, montou uma empresa, mas você vê que ele fica postando nas redes sociais, né? Porque rede social chama a atenção da galera. Hoje em dia, quem é que não tem Instagram hoje em dia? Muito difícil. Aí, para você chamar a clientela, durante a pandemia, como é que comprava as coisas? Tudo pelo WhatsApp. A empresa que não entregava na sua casa, quebrava. Não, você tem que comprar aqui. O cara, não, quero que entregue. Aí, todas as empresas pequenas e grandes tinham um WhatsApp para você fazer pedido, né? De casa. Porque você tem que estar em constante evolução. E a maioria persiste até hoje, né? Eu consigo comprar coisa do mercado de casa, se eu quiser. É verdade, cara. A pandemia acabou que ajudando muito, né? Que nem você tinha falado. A pandemia ajudou muito nessa questão de você meio que se atualizar em como você comprar uma coisa. Meio que se atualizar na forma que você compra, que você vende, que você faz as suas coisas. Muita coisa hoje em dia, mais simples, é automatizada por ChatGPT. Eu tenho muitas coisas no meu trabalho que eu automatizo com o ChatGPT. Claro que você tem que dar uma revisãozinha ali depois, né? Para não ter uns erros. Mas acaba que mudou da água para o vinho, né? A depender da forma que você utiliza também a tecnologia. Quando a gente está começando um negócio, seguindo os exemplos que vocês tinham falado agora, do pessoal que o jovem que está começando a empreender, o que é que vocês acham que é mais importante? A pessoa ter a ideia, a pessoa dominar a tecnologia ou entender de negócio? Dentre essas 3 pilares. Ixi, Cara, eu diria um pouco de cada, né? Mas... também. Mas eu acho que o principal, véi, seria começar, né? Começar. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, porque eu tô fracassando nisso. eu tô para começar um perfil no Instagram para ensinar como as diversas maneiras que tem de ganhar dinheiro online. Só que, tipo, eu tô esperando estar tudo pronto para poder começar. Só que na minha cabeça o tudo pronto nunca acontece. Porque, tipo, antes eu esperava um microfone. Aí comprei um microfone profissional. Aí, não, agora eu preciso de uma lâmpada LED. Pá, comprei a lâmpada LED. Não, cara, uma cadeira game agora. Pá. E nisso, cara, nunca chego, tô pronto, tá ligado? Já tenho quase todo o meu estúdio preparado lá, mas nunca começo. Então, o importante que eu falo para qualquer um é só começar, mano. Depois do primeiro, a pessoa pega um embalo. Teve uma live do Thiago Finch que eu vi, que ele falava que quando você faz algo por 10 dias seguidos, aquilo se torna um padrão na sua vida, se torna um hábito. Então, quando você posta 10 vídeos consecutivos, assim, 10 dias seguidos postando vídeo, acaba meio que se tornando um hábito. Tá, hoje eu vou ter que postar um vídeo. Então, depende muito da padronização que qualquer um tiver. Então, um pouco dessas 3 opções que você deu é interessante, é obrigatório ter, mas começar é essencial. É interessante, principalmente essa parte de hábito que você falou agora, né? É muito relativo a forma que o pessoal fala de como criar um hábito. O Thiago Finch, por exemplo, falou que é 10 dias, aí tem lugar que a gente escuta que é 21 dias, tem lugar que a gente escuta que é 40 dias. Eu já ouvi de 40 né? dias. Então, essa ideia de 40 dias... Ou 40 vezes, né? Algo. Foi repetidamente, né? Isso. Essa ideia de 21 dias, que tem até o desafio do 21 dias na academia, desafio do 21 dias na corrida tal. Tem um livro, que se chama... O Poder do Hábito. Não, O Poder do Hábito tem relação com esse livro também, que é Psycho-Cybernetic, um negócio assim, que é de Maxwell Maltz. Ele é como é o nome daqueles caras que faz plástica? Médico. Cirurgião. Cirurgião plástico. plástico. Que cirurgião? Cirurgião plástico. Ele é um cirurgião plástico e dentro desse livro o pessoal pegou como exemplo, para falar sobre hábitos, o exemplo que ele deu no livro. Só que, querendo ou não é a mesma coisa. O que ele tinha falado no livro sobre esses 21 dias era o seguinte. Ele é um cirurgião plástico, só que ele tirava, por exemplo, o braço de uma pessoa que precisava amputar o braço, e ele percebia que depois de 21 dias as pessoas já estavam, vamos dizer assim, habituadas com aquela fisionomia nova delas. Só que isso é muito relativo quando a gente vai ver, o livro O Poder do Hábito fala isso também, que é relativo a alguns hábitos. Por exemplo, você criar o hábito de comer uma fruta depois do almoço.
é muito mais fácil do que você criar um hábito de ir para academia todo dia. Entendeu? Então, às vezes, vai ter hábito que você, em 10 dias, você consegue, e vai ter hábito que você vai demorar 30 dias, 40 dias para conseguir realmente conciliar aquilo. Aí, querendo ou não, mais relativo, interessante. É relativo, mas, ao mesmo tempo, é importante você ter essa disciplina, principalmente no início, para tornar um hábito. Você é cristão católico, né? Sou católico. Cristão católico, eu também. Aí, o que acontece? Eu não tinha hábito de rezar o texto todos os dias. Aí, eu passei mais de mês rezando o texto, às vezes cansado, morto, sem querer, mas rezava o texto. Aí depois acabou que ficando um hábito. Hoje em dia eu consigo rezar mais tranquilo que nos primeiros dias que eu falava, hoje vou nada, tô morto, velho. Não. Aí acaba que uma coisa simples. Só que uma coisa simples que vai demorar ali 25 minutos do seu dia, que às vezes você já chega em casa morto, cansado, só querendo dormir e ainda teria aquilo para acrescentar na sua rotina, vamos dizer assim. Só que quando você quer colocar algo e percebe que aquilo vai te dar também um retorno, acaba que ficando mais fácil também, né? O retorno na parte do texto não seria um retorno assim que a gente veria, um retorno financeiro, um retorno isso, um retorno aquilo. É mais espiritual, né? É um remédio espiritual mesmo, que você, às vezes, hoje, por exemplo, se eu chegar a não rezar o texto, eu fico com aquela sensação de, tipo, Tá faltando algo, né? Tá faltando algo. pequei. Eu fiz isso com o Duolingo, né? Hoje em dia eu já tenho quase 700 dias de Duolingo. Caramba. Cara, isso aí é considerado um hábito, né, mano? Comecei e disse, vou chegar que eu consigo 30 dias. Aí consegui, aí 60 dias. Cara, E um ano. Agora tá quase 2. Pô, eu tava quase chegando em um ano, aí eu perdi a ofensiva. Eu fiquei boladão, não vou fazer mais não. Mas às vezes dava aquela vontade de parar também mesmo. É normal. Dentro da e-trends, como é que vocês estimulam a criatividade dos alunos? E quando eu falo de criatividade, eles terem os projetos próprios deles se estimularem para conseguir levar isso adiante. Porque você tinha falado dessa questão também, que às vezes a pessoa tem ali o projeto, só que fica sem querer dar o passo para frente. Às vezes tem aquela sensação que está faltando uma coisa, e nunca dá o passo para frente. Dentro de lá, vocês conseguem estimular de alguma maneira as pessoas a realmente fazer assim, poxa, se essa ideia sua é boa, vamos botar ela para frente, faz desse jeito. Vocês têm alguma metodologia em relação a isso? Cara, existe 2 métodos que a gente utiliza hoje. Um é a tutoria. Então, quando a gente vê um aluno de destaque dentro da sala de aula, dizendo, caramba, esse aluno aqui é bom, a gente traz ele para auxiliar o professor dentro da sala de aula. Aí, então, os alunos ficam tipo, caramba, esse aluno está auxiliando o professor, esse aluno é bom, quero ser tutor também. Então, com isso, e o outro que está lá auxiliando, fica, caramba, eu sou foda, estou auxiliando o professor, tá ligado? Como outra coisa que a gente faz também, eu acho que pode considerar a feira de tecnologia, né, Everton? Onde diversas feiras, por exemplo, o Everton trouxe alunos da turma dele para auxiliar ele na apresentação de projetos para outras escolas. Então, ele pega os projetos que eles fazem lá dentro da sala de aula e apresenta junto com os alunos para outros visitantes. Então, o aluno sente aquela importância, sabe? Dizendo, caramba, eu estou participando desse evento aqui junto com o meu professor. Então, é algo que faz com que eles se sintam notados, sabe? Então, caramba, eu acho que é isso que eu quero para a vida. Eu acho que eu quero trabalhar com essa partezinha aqui. Caramba, eu acabei de ensinar um menino de outra escola como é que funciona o computador e como é que se monta um. Eu acho que eu quero trabalhar nessa área agora de manutenção de computador, sabe? Então, existem esses caminhos que a gente hoje utiliza. Tem a parte também da gente já mostrar exemplos, né? Para estimular a criatividade deles. Como é o caso das aulas de robótica. A gente ensina alguns mini projetos. Tem o projeto final para que ele evolua e aí ele consegue melhorar aquilo. E aí a gente tenta dar o caminho para que ele siga aquele projeto da melhor maneira possível. Então, isso vai estimular a criatividade, quer queira, quer não. Teve um projeto, eu acho que foi ele que apresentou, que era que regava as plantas. Não era não? Não, a dele foi. Tinha um Dele foi de empreendedorismo. Tinha um que regava as plantas dependendo da luz que batia no sensor. Não, acho que era da umidade da terra. Da umidade. Tipo, isso foi um projeto que os alunos deles fizeram, tá ligado? Pra finalização de curso. E foi um projeto muito interessante, cara. Tinha o da bengala para cego, né? Tu lembra do
Ah, não, acho que tu não ficou à noite não, né? Você ficou só no sábado. Esse projeto É que o Clóvis, ele trocou tanto de turma e eu pego ele como referência, né? Pronto, o Clóvis, quando eu cheguei lá, eu pensei que ele era professor e esse daqui era tutor. Mano, quando eu cheguei lá como professor, eu achei que ele trabalhava lá também, porque o bicho vivia ele lá. tinha mais tempo de casa lá do que eu. Eu chegava de manhã, ele tava lá, chegava à tarde, ele tava lá, tava em todo momento o cara tava lá, pô, dentro da escola. É porque, tipo, a gente tem uma conexão, acredito que posso dizer assim, uma conexão tão grande com os alunos que os alunos se sentem muito confortáveis lá dentro, sabe? Então... Experiência própria. Que bom, cara. E isso é algo positivo pra gente, porque a gente sente que o aluno, ele tem aquela confiança na gente de chegar lá e ser bem recepcionado pelo professor, pela recepcionista, por todos que estão em volta, sabe? Então... geralmente a gente não fica preso cada um no seu localzinho para trabalhar. A gente gosta do diálogo, então a gente vai lá na sala, fala com o aluno, como é que vai nos corredores, conversa com todo mundo. E isso é o que faz a gente ter essa conexão tão próxima de professor para aluno, né? O cara acaba a aula e eles não querem ir embora. Fica lá pelos corredores. Fica por lá, Pô, tem o PlayStation 4, botaram o 4. 5, mano. Botaram o 5. O cara joga lá, o cara vai pra casa Tem pra o 5, fliperama. E quer não, eles ficam lá e só auxiliam no network deles, né? Entre Exato. eles ou com professores, pessoal da tecnologia. E falando em network, qual foi a importância do network na vida de vocês? Isso fala da trajetória de vocês, não só hoje dentro da iTrends, mas também do início da carreira de vocês. Como é que foi? Alguém estimulou vocês para entrar nessa carreira também? Dentro da carreira, alguém abriu algumas portas para vocês conseguirem chegar onde vocês chegaram hoje? Como é que funcionou isso? Cara, no meu caso, eu comecei como aluno lá na iTrends. Fui aluno em 2018, mais ou menos. 2018. Aí passou a pandemia, eu me formei, né? E eu sempre tive uma amizade muito forte com o meu professor, que é o Vitor. E no começo eu trabalhava em uma farmácia, cara. Aí do nada ele me mandou mensagem dizendo: cara, tem uma vaga para professor aqui. Quer participar? Eu disse: quero. Eu disse: vamos embora. Aproveitando as oportunidades, né? E desde lá, cara, só venho me desenvolvendo e me apaixonando mais por essa área. Então, essa network que eu fiz com ele quanto aluno, que a gente teve, me proporcionou esse momento hoje. Talvez se eu não tivesse entrado no curso naquele tempo, tivesse demorado mais um ano, talvez se eu tivesse escolhido outra área, eu não teria chegado onde eu estou hoje, né? É verdade. No meu caso também eu trabalhei como técnico de informática no Colégio Santa Afra, 5 anos lá. E lá eu cursei análise de sistema, que eu conheci o professor Sivaldo lá. Cara super gente boa, muito inteligente. E no final, eu estava perto de sair de lá, aí ele me recomendou para a antiga Microcamp, né? Que agora virou a iTrends. Ele que me recomendou para eu fazer o teste lá, fiz uma entrevista, aí dei uma aula, depois fiz outro teste lá, e aí consegui, foi várias etapas, não foi fácil, que para professor de hardware é meio pesado lá, a grade é pesada, é muito conteúdo assim amplo. Mas esse network dele me conhecer e saber que talvez fazia parte do meu perfil envolvido com a tecnologia, quando ele falou de onde era, eu disse: mano, pelo amor de Deus, né? Tudo que eu gosto tem lá. Tecnologia, inglês, tinha o curso de games, né? E agora a gente quer fazer cursos de programação, especificamente, e também de impressora 3D. Impressão 3D pra galera. Da hora. Ganhando dinheiro da fora. Estimular a criatividade. Cara, Muita gente. até o Clóvis mesmo abriu um negócio com isso, não foi? Ele tá prestando serviço de impressão 3D. O Clóvis? O Clóvis. Ele só vivia na impressora 3D de lá também, Tá fazendo né? manutenção pra galera. Vocês falam, é importante demais, foi visto agora, né, da forma que vocês falaram, a importância do network na vida de vocês, mas tem gente que às vezes não tem tanta oportunidade de se conectar com as pessoas, por quê? É de interior, é de uma cidade menor, então como é que vocês acham que essas pessoas que não têm tanta oportunidade de se conectar com outras, por morar às vezes em um lugar distante do mercado, ou distante das oportunidades em si, como é que elas poderiam criar um network hoje em dia? Internet, mano. Assim, por exemplo, eu fiz network com um cara de Foz do Iguaçu, tá ligado? Foi através da internet. E eu entrei num curso de afiliado que era de violão, aí conheci esse cara dentro de um grupo onde a gente era afiliado de violão. Comecei a conversar com ele, ele me puxou pro grupo dele de afiliado de piano, eu não sei nada de música. Do nada, virei editor do cara e tô com uns projetos para futuramente lançar um curso com ele.
Então, cara, tem a network, mas no caso, se você fala dos alunos da nossa escola que moram no interior, de ter essa questão da network, a gente promove muitos eventos lá dentro da escola. Então, tem a feira de tecnologia, tem o Corujão, tem diversos eventos onde o aluno pode chegar lá e conhecer novas pessoas. Não necessariamente precisa ser tipo um professor de outra escola. Às vezes é um aluno de outra escola que tem um conhecimento muito top, tipo o Clóvis. O Clóvis é um cara inteligentíssimo, cara. E quando eu cheguei lá, na minha visão, ele parecia ser professor. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento, cara. E hoje ele é professor até de uma instituição aqui em Arapiraca e trabalha nesse ramo também. E, tipo, se eu tenho alguma dúvida em relação a isso, eu não consigo me auxiliar, o Clóvis, eu tenho certeza que consegue também. Entende? É verdade. Sem falar que os alunos que fazem curso lá, eles criam o seu próprio network, né? Pelo menos isso. A gente tem muito aluno de cidades, mano, longe, Taquarana, Traipu. Tem de Batalha, mano. Batalha Giral, o quê? 2 Sim, horas meu aqui. irmão. Os alunos de cidade muito longe, os caras vêm. Tem um cara que vem do sítio, mano, e quando ele vai pra casa, ele chega de noite. E aí ele consegue fazer um network. Sei que é mais difícil, né? É mais complicado, mas é uma alternativa e tem a questão da internet em si, né? Tentar entrar em comunidades que tem a ver com o que ele gosta para aprender. E hoje eu acredito que o que mais gera network é Telegram, mano. Telegram tem muitos grupos de gente querendo entrar nesse mundo digital, até mais do que o próprio WhatsApp. Então lá a chance de criar um network é bem maior hoje. Acredito eu, né? É interessante também falar na parte de network, que às vezes o pessoal quer fazer network e só quer só o ganha, né? O ganha. Só quer o ganha. E é interessante mais ainda a forma que você falou, que quando o cara chegou e falou, tu quer quanto para editar esses vídeos? Aí vocês, não, eu só quero conhecimento. Só quero conhecimento. Então, ali, pô, tu já ganhou o cara. Tu já ganhou o cara. Por quê? Você falou que quer conhecimento e falou que é o conhecimento dele. Aí o cara já se encheu já. Com certeza o cara já se encheu. Aí, pô, chega junto, então. Pô, sabe como eu conheci ele? Ele lá no grupo de um grupo de afiliado de violão, ele lançou um print lá na tela, ó, faturei 30 mil com o meu curso que eu fiz sozinho. Ele lançou um print lá daquele Wi-Fi dele com 30k faturado. Eu disse, caramba. Aí fui falar com ele. Aí ele começou a conversar, a gente começou a trocar umas mensagens e aí a gente foi criando essa conexão, né, nesse network. Muito interessante, velho. Você falou da Wi-Fi, e querendo, quando a gente vai criar um produto e colocar na Wi-Fi, tem várias coisas que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a criar o produto em si, tem que aprender a estudar nicho, persona, funil de vendas. Então, se a gente fosse resumir o que você precisa hoje para começar com um negócio digital, quais habilidades você precisa hoje para começar com um negócio digital? Quais seriam essas habilidades principais para a gente começar? Cara, eu acho que não 100% sendo isso, porque existe muita possibilidade de acontecer o contrário, mas conhecer o produto que você está vendendo é o grande diferencial. Como eu falei, eu vendi o curso dele, mas eu não entendia nada, mas com certeza, se eu entendesse, a facilidade de vender seria bem maior, porque eu saberia como fazer o meu próprio criativo, não é depender dele para criar o criativo, entende? Então, conhecer um produto, conhecer para quem você vai anunciar esse produto, eu acho que é essencial, cara. Porque não adianta eu anunciar um curso de informática para quem quer aprender inglês. Exatamente. Saber o público-alvo, né? Isso, tem que saber o público-alvo. E quando é algo que você acha interessante, isso vai te cativar também, né? Que algo que te cativa, você pode fazer cativar alguém, né? A gente aprendeu muito sobre essa questão de persuasão. Já estudou vários livros de como falar as coisas sem querer ser falso, mas de uma forma que a pessoa ouça bem. Tem o podcast da Wi-Fi, que eu acho que você já assisti, né? Podcast, que toda vez que entra alguém lá, tipo, os caras mandam muito conhecimento da hora e que realmente é útil. Porque eles fizeram aquilo para conseguir faturar 1 milhão. Porque só vai para lá quem faturou 1 milhão, né? Verdade. Então, uma coisa que às vezes se assemelha, eu lembro de um podcast que eu vi deles lá, que foi de um casal, eles começaram a falar sobre bom relacionamento dentro da relação, né? De homem e mulher e tudo mais. E eles conseguiram vender muito. Só que uma coisa que eu percebi, que é até o que vocês já estavam falando agora, que eles venderam muito porque eles conheciam o produto dele principalmente, eles conheciam o produto porque eles sentiram aquela dor.
aí conseguiram resolver a dor. E agora, como eles sabem o que é passar por aquilo, eles conseguem fazer um produto para resolver aquilo também. Então, nada melhor do que você criar um produto que você já sabe como é a dor, você já sentiu aquela dor. Então, você cria um produto resolvendo aquilo que você, por si só, já conseguiu resolver. Então, poxa, aí é onde está o pulo do gato, né, de tudo. Cara, realmente, saber a dor do produto, acredito que seja essencial também. Saber a dor que você quer curar, né? Eu não sei onde eu vi uma frase, mas dizia assim, antes de você se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pela dor. Porque através da dor você consegue, como no caso dessas pessoas aí, passar pela dor, solucioná-la e vender essa ideia, né, de como solucionar para outras pessoas. Seja de um e-book para emagrecimento, de um treino em casa, ou de qualquer outro objetivo que as pessoas tenham. Para a gente finalizar aqui, vou fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no final de cada episódio. Essa aqui é uma pergunta mais pessoal mesmo, de vocês, para saber um pouco mais de vocês e como vocês pensam. Aí respondi depois individualmente mesmo agora. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Caraca, as perguntas que a gente utiliza na entrevista, cara. Cara, eu pretendo ter um negócio online a qualquer custo, mano. Isso é um dos meus principais objetivos para até ano que vem. Mas há 10 anos eu pretendo estar faturando muito com a internet, cara. Muito, muito mesmo. Então, eu já tenho uma noção de como é que funciona o mundo da internet, já tenho uma noção de por onde vai para ganhar dinheiro. O que me falta mesmo é colocar em prática, né? Foi aquilo que eu falei no começo. Eu tenho um perfil, mas me está faltando o hábito de começar a postar vídeo. Então, daqui a 10 anos me vejo faturando muito na internet, mas se Deus quiser. Também. Deus quiser também, que eu sou amigo dele, né? No meu caso, para falar também? No meu caso é porque 10 anos é muito tempo, assim, né? Mas no momento eu estou focado muito nessa parte de lecionar mesmo. Eu estou gostando muito de ser professor nesses últimos anos e estou tentando ser referência nesse quesito, né? Do ensino de robótica educacional, programação, lógica. Inclusive, eu ensino lógica com Python, né? Então, já é uma programação de verdade, entre aspas. Mas acho que é isso, ser uma referência nessa parte de lecionar, que a galera lembra, pô, tal professor e tal. Sempre a gente tem algum professor que você lembra que, pô, aquele professor era impressionante, aquele não esqueço nunca. Então, eu queria ser essa pessoa, né? Ser uma pessoa que a galera lembra. Isso é bacana pra mim, né? Tem um legado. Tem um legado. Caraca, às vezes a pessoa massa. tem um professor que é tão bom que a pessoa chama, tipo, até pra um podcast, né? Tudo mais. Você não precisa mais de nota. Pra encontrar vocês, quais as redes sociais de vocês? Da Trends. Pode fazer o merchan agora. Cara, o meu é Anthony, com THY no final, _ Vinícius 0. Fala o teu nome. O meu Instagram é @oevertone, tá lá. E o da iTrends é @iTrendsArapiraca. iTrends curso Arapiraca. O iTrends Arapiraca. E para quem quer conhecer um pouco mais a iTrends, o que é que a iTrends faz hoje em dia? Cara, lá na iTrends a gente tem hoje 3 modalidades de curso. Tem o curso de tecnologia do futuro, tem o curso de hardware e robótica e tem o curso de inglês, cara. Lembrando que são todos presenciais, então são todos com professores dentro da sala de aula, partindo mais para a prática. Isso. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pela presença de vossas ilustres excelências nesse episódio. E realmente fico grato, né? Foi muito bom compartilhar um pouquinho da história de vocês, do conhecimento de vocês, que principalmente nessa área de tecnologia e empreendedorismo, é muito interessante sempre ter visões diferentes, né? Principalmente você que citou exemplos de infoproduto, né? Infoproduto, eu sempre acho muito interessante essa parte de infoproduto, Everton. França. Ele só quer me chamar de França. É chique, não, é nome de rico, pô. Nome de rico, pô. É nada. O França, mais a parte de robótica, de redes também, de hardware. Então, é interessante somar conhecimentos diferentes que acaba trazendo novos conhecimentos, né? Então, agradeço mais uma vez pela presença dos senhores. Mano, eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Quando a Ayrton me mostrou, eu disse, caramba, é sério, mano? A gente tá lá no podcast, cara. Juro, eu fiquei muito feliz, Foi, verdade. A gente que agradece, né? Você chamar a gente se sente lisonjeado de poder auxiliar
nesse conteúdo, né, de tecnologia. Poder dar nossa pequena contribuição. Isso é bacana. E você lembrar da gente também, né? Foi bom rever você. Digo mesmo. Muito bom. É verdade, cara. Você deixou o seu legado, pô. Deixa o seu legado, ó. Já tá deixando o legado aí. Tô deixando, né? Tá deixando o É legado. porque o legado é devagarzinho. Então, e para você que assistiu aqui o episódio até o final e quiser saber mais informações, pode ir no perfil deles também. O perfil da Labore Web e do Por Trás do Código vai estar aqui também embaixo na descrição. Compartilhe esse vídeo também com seu amigo ou amiga, pai, irmão, qualquer pessoa que goste de tecnologia e empreendedorismo. E é isso, até uma próxima.